a gente vê bastante isso que a gente chama de IA alucinar, né? Que ela trazer um resultado que realmente não tem conexão nenhuma com o prompt que você inseriu, com o comando que você deu. Isso ainda é bastante comum, porque a base de dados ainda é muito bagunçada, né? A base de dados que alimenta a IA, né? O machine learning. Porque nada mais é a IA do que uma análise de dados, né? E ela cospe um resultado. Enquanto a nossa base de dados ainda é muito caótica, a gente está sujeito a qualquer tipo de resultado. E o ChatGPT? Oi, turma, sejam bem-vindos. Estou aqui com o Gederson e com a Adriana Rolo. A Adriana é sócia do escritório, eu vou ler porque é sopa de letrinha para não me confundir, do escritório BZCP, especializada em propriedade intelectual, LGPD e hoje em dia inteligência artificial também, né? Tá tudo aí mais ou menos misturado, né, Adriana? Sim, essas novas tecnologias, assim, sempre acabam puxando um pouco para a propriedade intelectual, né? Porque é onde realmente o núcleo é um software, né? É uma ideia nova, é uma tecnologia nova. Então, sempre acaba envolvendo PI mesmo. Mas prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigado a você, Adriana. Boa, vamos lá. Vamos começar com polêmica logo de uma vez, né? Então, recentemente, alunos de uma escola no Rio de Janeiro publicaram nudes fakes de colegas, né? E disseminaram isso nas redes sociais e tal. E obviamente que isso gerou uma certa polêmica. Obviamente é uma coisa que não se deve fazer, né? Mas e aí? Usando inteligência artificial. Então, puxa, só nesse ato, quais são as complexidades disso, né? Implicações, né? Sim. É muito triste quando acontece, né, uma situação como essa, porque a gente tem hoje a inteligência artificial, que é uma ferramenta que pode ser usada para o bem e para o mal, né? A gente olha os potenciais, né, o uso positivo da IA na saúde, na educação, em diversos segmentos, com um poder de transformação incrível para a vida das pessoas, né, para o dia a dia dos profissionais e tudo mais. Mas, como é uma ferramenta, assim como uma faca, por exemplo, que pode ser usada para fazer um churrasco, pode ser usado para matar uma pessoa na rua, né? Então, tem o uso negativo, esse viés, infelizmente, que é uma ferramenta que pode ser utilizada num contexto negativo. Nesse caso, realmente é muito triste, porque afetou um grupo de adolescentes, né, de meninas que tiveram ali a sua imagem associada a um nude, né, a gente chama de deepfake, isso. E pela lei brasileira, isso pode ser, sim, considerado um crime, né? Em princípio, um crime contra a honra, né? Porque a gente teve a associação da imagem dessas meninas num contexto que elas não aprovaram e que é realmente prejudicial para a imagem delas, né? Hoje fica um pouco difícil a gente colocar as responsabilidades, né? Por isso que a gente está discutindo o marco regulatório, que ainda está no Senado Federal, em Brasília, para tentar pontuar esse tipo de situação que ainda não tem previsão na legislação brasileira. E é importante falar, né, que a gente está em novembro, né, de 2023, porque a gente também não sabe, vai ficar nas redes, né, vai ficar no YouTube. Estamos em estudo do marco regulatório, enfim, neste momento, né, talvez. Exatamente. Agora, a gente está no momento que a Comissão Temporária de Inteligência Artificial no Senado acabou de fazer as audiências públicas, ouvindo diversos atores, né, da nossa sociedade, então associações, a indústria, a academia, para tentar delimitar ali um marco legal que seja, por um lado, fomente a inovação, mas, por outro, também preveja culpa, né, e responsabilização nesse tipo de situação. Mas só para deixar bem claro, os fakes nudes, obviamente, são um crime, já. Não precisa de marco legal da inteligência artificial para jantar. Eu estava na dúvida. Exatamente, exato. A gente já tem hoje no ordenamento jurídico brasileiro diversos dispositivos no Código Penal, no Código Civil, no CDC, né, na Lei do Consumidor, no ECA, diversos institutos para a gente proteger, né, os nossos cidadãos nesse tipo de situação. Então, por exemplo, o uso ilícito da imagem de uma pessoa nesse contexto né, não autorizado pode ensejar tanto o crime, né, um crime contra a honra, quanto também uma indenização por ato ilícito, né, uma reparação em dinheiro, né, uma reparação que seja por conta do prejuízo que aquela pessoa sofreu, o dano moral, então ela pode recorrer também à via civil, né. Nesse caso, é um pouco mais complexo, porque quem cometeu
o crime também são adolescentes, né? Que ainda não respondem criminalmente, porque a gente tem aqui a partir de 18 anos no Brasil só que é considerado punível, né? Um crime. Então a gente teria ali a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente e uma possível remediação por parte, talvez, ou dos pais ou da escola, num contexto em que os alunos poderiam ser suspensos ou ter algum tipo de penalização por conta desses atos. Vamos falar de outro exemplo. A gente também viu ao longo do ano comerciais com a imagem da Elis Regina. A Elis Regina interagindo com a filha dela. Isso utilizando a inteligência artificial para uma campanha, né? Colocar a Elis Regina nesse filme. Quais são as questões que estão envolvidas aí também? Porque gerou uma certa polêmica também, não é? Com certeza. Na verdade, ali foi o ponto de partida para as discussões de IA aqui no Brasil, né, no sentido de regular de forma mais severa, né? A gente até já tinha um projeto de lei mais principiológico, que é o 2120, que foi proposto pela Câmara dos Deputados, mas depois, a partir dessa campanha da Elis, houve uma comoção maior, né, bom, peraí, então a gente está podendo usar a imagem de uma pessoa falecida num outro contexto, né, que ela não participou. Aí as críticas a essa campanha vieram muito no sentido de a Elis em vida jamais participaria dessa campanha, porque a Volks, enfim, poderia ter alguma, na origem alemã da empresa, poderia ter alguma situação, né, uma relação com o nazismo, tinha toda uma questão que levantaram à tona sobre isso, de que a Elis não concordaria. Mas hoje, o fato é que a gente tem na nossa legislação a possibilidade dos herdeiros, né, de uma pessoa falecida autorizarem o uso da imagem dela. A gente tem ali que a Maria Rita, filha dela, participou da campanha e os demais filhos também permitiram o uso da imagem da Elis. Mas aí eu questiono, né? Aquele uso de uma imagem mesmo, aquilo é mais que uma imagem, né? Não é uma foto que foi tirada da Elis num contexto em que ela participou. Aquilo é mais do que uma fotografia. Reviveram, Exatamente, você colocou ela num outro contexto, né? E aí, com isso, as pessoas começaram a pensar, mas peraí, então eu, quando morrer, posso ter a minha imagem associada a por exemplo, um partido político, a uma situação em que eu não concordei, né? Um crime. Teremos que começar a colocar em testamento do que eu posso... Exatamente. Matou a charada. A gente está indo para esse caminho? Estamos indo para esse caminho. Não permito que usem a minha imagem após o meu a falecimento. Minha morte. Exatamente. Isso já aconteceu nos Estados Unidos. A Madonna, por exemplo, já deixou isso estabelecido, registrado. A gente tem já alguns artistas seguindo essa linha. Porque realmente, assim, ou você já deixa essa proibição em vida, ou... Nenhum herdeiro teu... Ou vai caber para um tribunal decidir. Ou cabe a terceiros, né? Os seus herdeiros, por exemplo, decidirem se isso vai poder ser feito ou não. Né? Aí a gente já tem projetos de lei hoje correndo para falar sobre o uso de imagem por inteligência artificial pós-mortem, porque hoje a gente realmente não tem, a gente só tem a questão do uso da imagem sendo atribuída à autorização dos herdeiros. Vamos trazer aqui para a nossa área, né, de gestão de pessoas, e eu sou investidor de algumas startups que, né, atuam nessa área, e você assessora também muitas empresas de tecnologia. Então, em recursos humanos, você pode utilizar a inteligência... Aliás, a gente pode usar a inteligência artificial em qualquer coisa, né? Sim. Para qualquer coisa. Inclusive na gravação desse podcast. Poderia ter uma pessoa sentada do lado do Você acabou de dar uma ideia. Você acabou de dar uma ideia. Vamos testar isso no próximo gravação. Olha aí, fica a dica. Comecei a pensar. Vamos poder traduzir o podcast em japonês, né? E começar a passar para o Japão e outros países. A gente pode traduzir, exatamente. Isso é uma aplicação imediata. Sim. Pois é, mas então, olha só. Outro dia, eu esperando um pouquinho para falar de gestão de pessoas, mas mais ou menos né? Outro dia eu abri um evento onde aparecia uma gravação minha, eu sendo dublado para o japonês, né? E algo que a gente pensou depois de eu ter mostrado esse filme é que, será que a tradução está correta? Porque a IA, a gente sabe que a IA alucina, né? Todo mundo já testou em algum momento ChatGPT e já viu que vira e mexe vem resultados ali Se você ainda não que não fazem escutou sentido. esse termo, pesquisa aí o que é alucinação de inteligência artificial para você saber, entender.
Dá para explicar Exato. um pouquinho, rapidinho? Porque justamente Já te cortei, mas... é considerado que a IA alucinou quando vem realmente um resultado totalmente, assim, nada a ver com o prompt que você colocou. Isso acontece, né? É muito comum. Hoje em dia a gente já tem... a Adriana aí, porque eu vou pedir pro chat GPT uma fazer pergunta para ela. Se você colocar no chat GPT quem é a Adriana Rolo, ele vai falar que eu sou psicóloga, não sei, ele inventa, em muitas situações ele não fala, não sei a resposta, ele inventa, né? Num contexto jurídico, por exemplo... com muita segurança. Com muita segurança. A gente tem no escritório uma cartilha, né, para os nossos associados usarem IA de uma forma responsável, porque é muito comum em escritórios de advocacia que peçam para o chat GPT, por exemplo, formular uma petição. E aí, nessa petição, ele acaba juntando jurisprudências que não existem, julgados que não aconteceram. Então, isso no mundo jurídico é muito comum, mas também nos outros segmentos, a gente vê bastante isso, que a gente chama de IA alucinar, né? Que ela trazer um resultado que realmente não tem conexão nenhuma com o prompt que você inseriu, com o comando que você deu. Isso ainda é bastante comum, porque a base de dados ainda é muito bagunçada, né? A base de dados que alimenta a IA, né? O machine learning. Porque nada mais é a IA do que uma análise de dados, né? E ela cospe um resultado. Enquanto a nossa base de dados ainda é muito caótica, a gente está sujeito a qualquer tipo de resultado. E o ChatGPT, pelo menos a versão 3.5, até a 3.5, ela tem dados até 2021 apenas, e de tudo que é aberto, apenas o que é aberto, a internet. Então é isso, é caótico, é realmente confuso. Sim. Mas olha só... Pedi para o ChatGPT. Estou conversando com uma advogada especializada em inteligência artificial. Faço uma pergunta para ela. Não fui nem muito específico, né? Então, minha pergunta que sim está meio... Meu prompt não está muito engenheirado, não é? Bom, ele responde, certamente. Pergunte à advogada como ela enxerga os desafios legais relacionados à responsabilidade em casos de decisões autônomas tomadas por sistemas de inteligência artificial. A pergunta não tá ruim, não, né? Não tá ruim, tá bem boa. Porque tá muito alinhado, justamente. Ele pegou uma questão bem polêmica, não é muito fácil de responder, super, realmente. Como a gente estava falando aqui nos deepfakes, como que fica a responsabilidade, né? É do adolescente, é dos pais, de quem inventou o software, né? A engenharia por trás da IA, é da escola. Como que é feita essa apuração, né? Infelizmente, o nosso marco regulatório ele estava propondo uma responsabilidade muito dura para o software, né? Para quem de fato desenvolve para quem desenvolve o software, né? Para o desenvolvedor. Imputando a culpabilidade no desenvolvedor. Mas olha só, a pergunta do ChatGPT, e aliás a gente inaugurou o que você sugeriu, né? A gente usou o ChatGPT para fazer uma pergunta para o nosso entrevistado. Já estamos utilizando inteligência artificial no nosso. Ele fala uma decisão autônoma. Não é, então, existe uma decisão autônoma por parte de um sistema, não é uma pessoa que toma a decisão sugerida por informação, input que vem da inteligência artificial? Então, hoje em dia a gente já tem diversas inteligências artificiais que são capazes de tomar decisões autônomas em diversos segmentos. Isso é muito polêmico, né? Tanto que isso também está previsto em lei, né, no marco regulatório que está vindo aí, a obrigatoriedade de ter supervisão humana para determinadas AIs. Esse é um dos princípios do marco que exato. Sempre tem uma supervisão humana, principalmente quando a gente está falando de uma AI de alto risco. Tá? Por exemplo, um veículo autônomo, né? Quando a gente fala de decisão autônoma. Então, pega um veículo autônomo. O que acontece se esse veículo, em algum momento, ele tem que escolher entre, por exemplo, se acidentar ou atropelar uma pessoa? Como que é feito esse juízo de valor de uma IA que não tem valor, né? Que não segue realmente uma ética humana, né? E aí tem que ter uma responsabilidade por trás disso, né? Então, aí a gente está falando de uma decisão autônoma. Que você trouxe. Você já me mostrou que realmente AI pode tomar decisões autônomas. Com certeza. Existem sistemas que tomam decisões Sim, com certeza. Inclusive, na parte de gestão, né? De recrutamento e seleção, por exemplo, hoje em dia tem diversas ferramentas de IA para fazer todo o processo de recrutamento e seleção sem supervisão humana. Mas isso está vindo com o marco regulatório querendo justamente não proibir, mas ter uma supervisão humana obrigatória nesse tipo de processo. Você falou de alto risco há pouco, né? Então, aplicações, utilização da AI de alto risco. O que é isso? Existe alto, médio e baixo? E onde qual a classificação? Também fiquei curioso de saber. Tem um rol. Na verdade, a gente copiou nesse projeto de lei muito do que está no projeto europeu, né? Tem uma classificação de risco alto e de risco elevado, né? Que seria um risco altíssimo. Essas de risco altíssimo já são
de cara banidas, assim, da legislação. Não poderia ter um uso de AI nesses contextos, né? Que é, por exemplo, o uso militar, né? Ou tem algumas questões... reconhecimento facial pela polícia. Exatamente, para a questão de verificação de crimes, né? Identificar um infrator, por exemplo. Então, tem essas que já são consideradas proibidas de cara. Adriana, e por que o europeu? Desculpa te cortar. Por que o europeu e não... o americano? Porque o europeu já está pronto, né? O americano ainda não, o japonês, assim... o americano também tem aquela confusão de que cada estado é mais ou menos independente para ter suas leis. Então, nos Estados Unidos, provavelmente vai ter vários códigos diferentes. Exato. E eles funcionam com outro sistema, né? Que é o common law. Então, é uma lei baseada no que acontece, então os juízes julgam e, a partir dali, você tem um entendimento sobre como aquilo vai ser lidado ali para frente. Diferente do nosso direito também, que é positivado, né? Ou seja, ele é incluído em leis, né? Ele tem ele já tem o ordenamento a ser seguido, ele já tem a lei escrita e expressa, né? É bem diferente o sistema jurídico americano e brasileiro. Lógico, também o que quer dizer isso? Quando a gente fala de uma legislação principiológica, ela é mais pautada realmente em princípios do que colocar, esse tipo de uso pode, esse tipo não pode, e prever, né, o que a gente chama de lei prescritiva, diversos crimes já de antemão, diversas condutas. Então ele se pauta mais, olha, o uso da inteligência artificial tem que ser feito com base em princípios éticos de não discriminação, olhando para a privacidade das pessoas, para a proteção dos dados das pessoas, de uma forma mais geral, né? E não entrar especificamente no tipo de uso que pode ser feito ou não. A legislação brasileira é mais prescritiva, não é? Com certeza. Né? Então, mas realmente é impossível, né? Você vai ter, aliás, como a gente tem, né? Toneladas de legislação, regulamentações, etc., porque a gente tenta prever todas as situações. Exatamente. E um problema desse modelo é que a lei acaba ficando obsoleta muito cedo, né? Hoje a gente está falando desse marco regulatório, pensando nesse tipo de uso que a gente está falando aqui, né? Deepfake e tal. Né? Mas amanhã, depois, a gente vai ver isso escalar, né? Tem um potencial enorme. Daqui a 5 anos, a gente vai olhar para trás, a gente vai falar como a inteligência artificial era básica em 2023. Exato, né? Exatamente. Até voltando na questão do risco que o Rogério perguntou, vai ter um potencial enorme de surgir novos riscos para novos usos. Então, hoje eles colocaram ali um rol, né, específico, então uma lista do que é considerado risco alto. Então, recrutamento e seleção está lá, o uso dentro do judiciário está lá, aí tem usos em segmentos inteiros, na saúde, na educação, é considerado de alto risco, independente o segmento inteiro, não pode usar. Não é que não pode, mas vai ser muito mais crítico, né? A pena vai ser muito mais severa, a responsabilização vai ser muito mais crítica, mas o que a gente sempre fala é que a atividade não é risco, né? O uso que é risco. Por exemplo, tem um cliente nosso que ele desenvolveu uma inteligência artificial que é muito boa para o nosso país, enfim, para o contexto de saúde, que ela justamente consegue fazer uma leitura dinâmica de laudos médicos e de exames médicos, e ela consegue diminuir, assim, de uma forma drástica, o tempo entre o diagnóstico de câncer de mama e o início do tratamento. E isso já tem, assim, diversas pesquisas mostrando que isso impacta de uma forma profunda o tratamento e a diminuição dos óbitos, né? E veja, a inteligência artificial, ela só faz uma leitura dinâmica de laudos e de exames, ela não faz um diagnóstico, ela não tem nenhum cunho médico, né? Mas só ela ser voltada para a saúde, ela já é considerada de risco altíssimo, e essa startup que está desenvolvendo essa inteligência artificial está super receosa, né? Porque lançar o produto no mercado, com certeza, porque ela vai ter uma responsabilidade gigantesca olhando para a SPL. E, ao mesmo tempo, a gente está correndo o risco deles desenvolverem essa tecnologia lá fora, né? Num lugar que tem um ambiente mais propício a esse tipo de inovação. Isso é algo que pode acontecer, né? Esses cérebros vão embora, vão trabalhar em outro lugar. Com certeza. E a gente mais tarde vai comprar isso mais caro. Com certeza. Ou não vai ter. Ou a gente fica fora do jogo, da corrida, né? Com certeza. Ou a gente vai ter que fazer tratamento no exterior. Tudo, no fim, a conta fica mais cara para nós. Essa que é a verdade. Então, a gente vai ter que fazer tratamento no exterior. É isso mesmo. Mas isso está sendo discutido no nível do judiciário para também defender
os direitos das startups e dessa Com certeza. Da inovação, né? Com certeza. Então, agora a gente está nesse momento de audiências públicas, né? Eu fui lá pessoalmente, participei da audiência com o senador astronauta Marcos Pontes, que é ele que está... Ele é o vice-presidente da comissão, mas ele é muito técnico, Marcos Pontes, né? É o astronauta brasileiro. Exato. Ele lidera muito esses temas de tecnologia no Senado, porque ele realmente é muito capacitado, né, para isso. Então, ele recebeu lá no Senado, em audiência pública, diversas pessoas, né, que estão envolvidas na sociedade em diversos segmentos. Então, eu fui lá muito para falar em nome dessas startups que estão desenvolvendo inovações incríveis em diversos segmentos e que não podem se ver ali presas, né, ou então prejudicadas em investir nessas inovações, porque lá na frente elas vão ter uma consequência muito... né? Exatamente. Então, isso acaba, de certa forma, retardando essa inovação, o que é ruim para nossas empresas brasileiras, né, para o nosso mercado em geral. Então, a gente foi lá no sentido de ter... Óbvio, quem causar um dano tem que ser responsabilizado. Mas como a gente já falou aqui no começo, a gente já tem no nosso ordenamento jurídico diversos institutos que prevêem responsabilidade, crime, indenização. Tem que se conversar, né? Exatamente. Senão você acaba tendo um overlap de leis, várias coisas falando a mesma coisa. Tem, inclusive, uma sessão inteira no marco regulatório de IA falando sobre proteção de dados, que já vem repetindo o que estava na LGPD. Então, tem que ser olhado com um pouco mais de critério, assim, né? Para que, de fato, seja uma lei eficiente, não seja uma lei muito prescritiva. Com responsabilidade, né? Tanto do usuário... De novo, né? O que você muito bem falou, assim, não é a categorização do risco, né? E sim o uso desse risco, né? O uso que você vai tomar dessa ferramenta. Então, é isso. É a responsabilidade do usuário, mas também a responsabilidade dessa empresa, desse inovador, desse profissional que está pensando em soluções, né, de tecnologia para ver o que isso vai causar. Agora quero te fazer um convite. Você já se inscreveu no canal do YouTube da Você Está Contratado? Os melhores webinários, entrevistas, muito conteúdo sobre liderança, carreira, mercado de trabalho, com os melhores profissionais do mercado. Se inscreve lá, deixa seus comentários, dê o seu like. Isso nos ajuda a buscar mais conteúdo e levar para você o que de melhor tem no mercado de trabalho. Espero o teu comentário por lá. Fazendo um paralelo aqui, né? Eu me lembro de anos atrás o Barack Obama ir para a televisão lá nos Estados Unidos dizendo que existia um déficit de profissionais de tecnologia e que o governo ia investir pesadamente no desenvolvimento de pessoas para essa área, né? E teve toda uma iniciativa governamental nesse sentido. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente tem um déficit de 1 milhão de profissionais de desenvolvimento de TI, né? E nada se faz e o déficit continua aumentando, porque formam-se menos do que o mercado pega todos os anos. Então, eu vejo o risco da gente ficar para trás mais uma vez em outra área, né? Em outra frente, né? Na AI, no uso da AI. Com certeza. Com certeza. Eu vejo isso diariamente no escritório, assim, talentos que estão realmente desenvolvendo ideias incríveis, assim, geniais, com aplicações em diversos segmentos, mas com receio de tomar investimento aqui, constituir empresa aqui. A gente já sabe que tudo isso sem IA já é difícil, né? Constituir empresa aqui, a série de tributos que a gente tem hoje, as cargas que a gente tem, tanto de vista, né, tributário, trabalhista, enfim, é difícil constituir empresa aqui. E o investidor fica inseguro de botar dinheiro nessas startups também, né? Com certeza. Porque aí você está desenvolvendo uma IA que ainda não tem regulação, que pode lá na frente ser muito rígida, justamente com você que está desenvolvendo. Então, você acaba perdendo o incentivo, né? De realmente que são colocar... uma dessas coisas legais que as startups estão desenvolvendo? Conta mais um. Você falou há pouco, né, do reconhecimento do câncer de mama. Fala de alguma outra. Tem uma empresa que desenvolveu para o agro um robô que é inteligentíssimo, que ele usa a inteligência artificial para mapear um determinado pedaço de terra e verificar ali qual tipo de peste que atacou para colocar só naquele exato ponto o pesticida específico para aquela praga. Então, com isso, você tem um ganho tanto econômico, né, para o agricultor, quanto do ponto de vista ambiental, né? Porque hoje a lógica é muito de pulverizar, né, o pesticida. Na dúvida, espalha. Exato, exatamente. E aí, hoje já tem esse robô que foi desenvolvido por uma startup que é cliente nossa, com um potencial incrível para o agro, mas que também pode ser considerado pelo marco legal veículo autônomo, que de fato ele tem esse comando que ele
percorre, né, áreas, né? Então ele pode ser considerado um veículo autônomo e se causar algum acidente... É um drone? Não, na verdade é um robô mesmo, que ele passa por terra. E aí ele pode alcançar até 60 km por hora. Então, por isso, ele pode entrar no rol de veículos autônomos e ser considerado uma IA de risco alto, mas não tem risco nenhum ali, né? Por isso que, assim, esse tipo de atividade teria que ser o que a gente fala muito, que também é uma outra polêmica, né? Da questão de quem que vai ser a autoridade que vai supervisionar ou que vai legislar especificamente dentro de cada área. Né? Tem uma corrente que diz que a ANPD está querendo puxar para ela essa responsabilidade. Mas a gente vê que, por exemplo, sobre saúde, é a Anvisa que tem que, né, falar o que pode, que não pode, que tem risco, que não. Exatamente, já existem os órgãos. Volta. Exatamente, a gente já tem a Anatel, a gente já tem a ANEEL, a gente já tem a ANAC, que pode regular de uma forma mais específica, conhecendo muito bem o negócio, os produtos e o risco que pode ser causado, né? Então tem mais esse outro componente polêmico do marco regulatório que diz que tem que ter uma autoridade centralizada, mas isso ainda é muito criticado, né? A gente vê bastante esse entendimento de que deve ser bem segmentada essa questão da fiscalização, da verificação de risco, por atividade, etc. Vou me colocar num papel de bem ignorante. Sou brasileiro, tenho uma ideia, estou desenvolvendo um software, desenvolvendo um sistema, mas eu vou abrir a minha empresa na Suíça. Né? Não sei se é Suíça ou Suécia, mas um dos dois está bem avançado no tema de regulação. Né? E vou implantar aqui no Brasil. Culpabilidade. Né? Deu um problema do uso dessa minha ferramenta aqui no Brasil, mas a minha empresa, a minha subsidiária é brasileira, mas a minha empresa é formada fora do Brasil. Como é que funciona a penalidade nisso? Então aqui a sua subsidiária vai responder, né? E aí, dependendo da situação, ela pode atingir até os executivos fora. Aí tem que ver como que foi feita a constituição dessa empresa aqui. Mas, de fato, a lei brasileira ela vai te obrigar a ter um ponto focal aqui, né? Um responsável legal, enfim, uma entidade constituída aqui, justamente para ter alguém... Para responder, exatamente. Tá. Por, enfim, danos causados por essa tecnologia aqui. Fiz uma consultoria bem de ignorante, assim mesmo. Não, mas é muito interessante, assim, realmente, essas são as preocupações das pessoas, porque hoje a gente importa muito IA de fora, né? ChatGPT, que foi o primeiro boom aí das IAs utilizadas, é americana. Então, se tiver algum tipo de alucinação por parte do ChatGPT que dê algum prejuízo dentro de algum contexto... Exatamente, aí eles vão ser responsabilizados. Se bem que agora teve toda essa dança das cadeiras, né? O CEO foi demitido, foi para a Microsoft, enfim, o time todo está indo para a Microsoft. Essa foi a notícia quente da semana, né? A demissão dele. E, inclusive, a demissão dele foi muito interessante, porque justamente, né, diz ali a boca pequena da OpenAI que o CEO tinha muito essa visão comercial, né, de usar realmente o ChatGPT de forma transversal, né, e esse board que foi constituído e que, no fim, pediu a demissão dele, justamente era bem mais conservador, queria olhar muito mais para as questões éticas de uso de inteligência artificial, frear um pouco mais essa pulverização, né, de diversas ferramentas utilizando o ChatGPT. Mostrar para o mercado que deu um passo atrás, tipo, calma. Né? Mas isso não tem resultado prático nenhum, porque existem milhares de outros institutos de pesquisa e empresas que estão desenvolvendo no seu ritmo. Então, não para, não tem como parar. É difícil. Agora está bem polêmico. Tanto que os próprios empregados lá da OpenAI estão pressionando o board para resign, né, para se dissolver. Porque senão estão ameaçando ir embora junto com... Bom, meu palpite, e quando isso estiver publicado o pessoal vai saber o resultado, mas o meu palpite é que o board vai cair. Eu também acho que vai. Acho que tem que ter talvez um meio termo ali, né? Alguém mais político. O que você recomenda para quem trabalha com AI, enquanto a gente não tem esse marco relatório, né, para andar num espaço seguro, assim? O que você recomenda de como eles devem desenvolver essas aplicações? Então, a gente olhando bem assim num espectro mais amplo, né, pensando não só quem faz o uso de forma profissional, mas até olhando para esse caso das deepfakes, né, dos alunos que usaram, né, de forma indevida essa inteligência artificial, acho que o que falta nesse momento no Brasil é literacia
tecnológica, né? É realmente estudar, campanhas para informar e ensinar as pessoas a melhor forma, a forma ética de utilizar inteligência artificial. Então, infelizmente, nossas escolas ainda estão muito atrás, né? A gente deveria estar formando nossos jovens para usar de uma forma consciente e para programar, né? E a gente vê que isso ainda não está muito sólido, né? A gente vê algumas escolas privadas investindo nisso, alguns cursos técnicos, mas isso de fato deveria ser ética digital, né? Ética na internet, deveria participar do currículo, exatamente. Porque é aí que a gente consegue tentar impedir, né? Prevenir um pouco esse tipo de uso, que é um uso ilícito, né? Da inteligência artificial. Para as empresas, a gente recomenda e faz normalmente cartilhas, né, para o uso ético da inteligência artificial, olhando para questões sempre de não discriminação, de não inserir dados pessoais ou dados protegidos ou dados confidenciais num chat GPT, por exemplo, ou qualquer outro tipo de ferramenta para você gerar um resultado. Então, tem uma série de princípios que, se você seguindo, com certeza você não vai ferir nenhuma pessoa, né, nem vai causar nenhum ato ilícito. Então, no fim, fica bom para todo mundo. Tanto você tá resguardado de se responsabilizar por um crime, de repente, quanto as pessoas ficam mais seguras de viver numa sociedade que tem uma tecnologia de ponta, mas que também está investindo em utilizá-la adequadamente. Onde é que a gente pode se educar? Então, que são algumas referências aqui no Brasil nessa discussão? Tem bastante informação hoje, né, quando a gente olha para esses diálogos em volta do marco regulatório, né? Tem já guias que foram publicados tanto pelo Ministério da Justiça quanto pela ANPD. A gente tem, inclusive, um guia da Unesco que é bem interessante, que fala sobre o uso ético de inteligência artificial. A ONU tem um board específico para tratar de questões éticas envolvendo AI. Então, esses guias já estão pipocando aí dos principais institutos, associações, organizações, né? Agora até a gente vê associações focando em ter guias específicos para determinado segmento, porque aí varia muito, né? Por exemplo, quando você está falando de uma IA no mercado financeiro, por exemplo, tem uma série de questões específicas, né? De não manipular números e, enfim, e dados, que pode ter uma consequência muito, muito grave. Então, as associações e órgãos específicos estão investindo bastante em lançar guias educativos e normas gerais, né? Normas gerais, éticas, para que as pessoas possam lidar melhor com a IA. E o que pode valer para um, pode não valer para o outro, né? Também, né? Tem isso, né? E essas categorizações de nível de risco também, né? Exatamente. Tá diretamente ligado à indústria, né? A tua indústria, primeiro, tá em qual nível, né? Exato. De categorização. Preciso ser tão rigoroso ou posso ser um pouco mais flexível? Acho que vai por aí, né? Isso depende muito do caso a caso, infelizmente. É difícil você colocar uma lei que vai ser super rígida tentando impedir que esse tipo de coisa aconteça. Porque o fato de a gente ter um código penal não impede que crimes continuem acontecendo. Então, assim, é impossível você, com uma lei, esperar que os crimes vão deixar de acontecer. Não vai acontecer. E a IA, ela tem um uso muito transversal, né? Ela passa por todas as idades, tanto idosos, quanto crianças, quanto adolescentes, quanto em uso profissional, quanto uso pessoal, em todos os segmentos. Então, é muito difícil você ter uma lei que vai pensar nos riscos de todas as atividades, em todas as situações, envolvendo todo tipo de pessoa, né? Por isso que uma abordagem mais principiológica acaba sendo mais eficiente, olhando para uma regulação talvez mais específica dentro das agências reguladoras, né, dos órgãos reguladores de cada atividade, porque aí fica mais fácil de entender o que é realmente um risco alto naquela atividade e em outra pode não ter risco nenhum. Exato. Eu vou te pedir 2 mensagens finais, pensando em públicos diferentes. Já, Marcelo? Já. Quando ele faz isso, Adriana, é para dizer assim, Gederson, você não pode mais fazer pergunta, acabou. Pensando em públicos distintos, tá? Para quem está otimista com isso tudo, e o outro público é quem está meio perdido no meio dessa coisa toda. Assim. Quais mensagens finais assim, para esses 2 públicos?
Bom, para quem tá otimista, sigam otimistas. Eu acho que tem muito uso bom a ser feito de IA, mas a gente não pode ser displicente também, né? E tem que sempre tomar algumas precauções. Por exemplo, hoje a gente já fala, toma cuidado com o tipo de coisa que você posta, com o tipo de foto que você posta, né? Muita exposição nas redes sociais, né? Da sua família, enfim. Porque pode acontecer de utilizarem, né? Para um fim indevido. Por exemplo, a questão da voz, né? Hoje a gente tem muitas IAs que podem replicar a sua voz exatamente como ela é, na mesma entonação que você usa. Então, você pensa que hoje as pessoas mais velhas que caem naquele golpe do WhatsApp, oi mãe, troquei de celular, esse é o meu profissional, e a pessoa vai e transfere, passa um Pix. Imagina recebendo um áudio ou recebendo um vídeo com a própria pessoa falando, mãe, passa agora esse Pix. Eu passaria, sabe? Então, eu acho legal estar otimista nesse momento, mas a gente tem que ter consciência que vai existir mau uso da IA, a gente tem que estar esperto. Tem uma previsão de que talvez na regulação venha uma obrigação para as redes sociais colocarem tipo uma marca d'água indicando que aquele conteúdo é feito por IA. E isso, de uma certa forma, dá um conforto, pode ser que aconteça. Nos Estados Unidos tem um estudo similar a esse, de tentar trazer esse tipo de atenção, né, para as pessoas de que estão, de fato, interagindo com o conteúdo de IA. Então, agora é um momento que a gente não tem nada, é um momento de ficar mais esperto, otimista, vamos aprender, vamos entender como funciona a IA, usar para o dia a dia, tem muita ferramenta bacana, mas vamos ficar de olho com o que a gente recebe, com o que a gente repassa, né? Tomar cuidado com fake news, tomar cuidado com golpes e por aí vai. E para as pessoas que já estão pessimistas, eu convido um pouco a explorar o mundo da inteligência artificial, fazer as pazes com ela. Tem um site muito legal que chama There is an AI for that, que é para qualquer coisa que você pode imaginar, você coloca lá, quero uma IA para resolver minha vida financeira, quero uma IA para me trazer conteúdo sobre esportes, enfim, de acordo com as minhas preferências. E aí você pode explorar lá e ir testando, sabe? Eu acho que muita gente que tem muito receio, são pessoas que eu acho que estão muito resistentes à tecnologia em si, que no momento que entender o real potencial, vai perceber que tem o lado bom também, né? E é a mesma coisa, a gente tem que agora tomar cuidado com o que a gente recebe, com o que a gente repassa, com o conteúdo que a gente cria, para justamente utilizar, né, a IA do ponto de vista ético para melhorar a nossa vida no dia a dia. Muito bom, legal. A gente volta a conversar com a Adriana daqui a um tempo, com né? certeza. Porque essa coisa vai evoluir. Passou muito rápido. Com certeza. Eu vou deixar vocês dois sozinhos conversando da próxima vez. A gente vai. Você dá os agradecimentos, eu vou continuar na conversa com ela, com as minhas perguntas. O pessoal do estúdio vai ficar chateado, porque vai sair daqui no sábado só. Muito bom, Adriana. Muito legal, bom. Obrigada, Adriana, pessoal. obrigado. Valeu demais, Marcelo, Géder. Pessoal, se gostou, curte, compartilha, mostra para os seus amigos. Dá o like, comenta, assina o canal, se inscreva no canal. É isso aí. Obrigado, Adriana. Obrigadão. Ficha técnica. Realização, você está contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.